Olá Portugal, alô Brasil, sejam bem-vindos à segunda parte do programa 187 dos Fanáticos do Algarve, com o Carlos Encarnação e o Mister Luís Moreira. Vamos começar com um assunto dispensável, ou perfeitamente dispensável. Em Lagos, um encontro de futebol do escalão de júniores entre o Esperança de Lagos e a Associação Bela Vista descambou em atos de violência dentro e fora do campo, entre pais, filhos e amigos, que obrigaram a equipa de arbitragem a interromper o jogo por falta de condições de segurança. Como é que viram este episódio? Começamos por aí, mister. Bom, este tipo de episódios é uma situação que eu já tenho identificado há muito tempo e que tenho uma opinião muito concreta em relação a ela. Eu penso que nesta situação, em relação também a esta violência que nós vimos aqui, vem e veio das bancadas, por isso veio na parte dos pais dos atletas. É uma situação que eu não vou gostar de me alongar, porque senão podia ferir aqui algumas suscetibilidades, mas vou dizer aquilo que eu acho. A frustração que, por vezes, alguns pais têm na sua vida pessoal, colocam em cima dos seus próprios filhos. Acham que os seus filhos vão ser jogadores forçosamente, que vão ser um Cristiano Ronaldo, que vão ser um Messi, e por vezes isso não acontece. Eles, por vezes, não têm o cuidado de ficar equidistantes um pouco daquilo que é o desenvolvimento do próprio atleta, do seu filho, e separarem o que é aquilo que é ser pai e aquilo que é ser o apoiante do seu filho e do seu atleta no seu clube. Então eles, por vezes, acham-se treinadores, por vezes acham os psicólogos, por vezes acham uma série de coisas que realmente eles não são. Aquilo que eles têm que ser é apenas os garantes de uma consistência familiar e social para que os seus filhos pratiquem desporto e possam evoluir e, quem sabe, um dia então atingir alguns patamares que realmente são ótimos para a família e para o atleta. Em relação àquilo que vimos naquelas imagens, é degradante, é humilhante e nada disto é ótimo para o desporto português, ainda por cima nas camadas jovens. Mas, mister, os jovens também não estiveram muito bem. Pois, por vezes, estes derbys são muito incendiados também. Eu não vou dizer que seja pelas equipas técnicas ou seja pelos clubes. Às vezes, por vezes, os jovens não são preparados em termos do que é um controle emocional para um jogo de futebol, para que o jovem esteja concentrado e focado naquilo que é o jogo. E o jogo é o quê? Simplesmente é nós, depois o adversário, a bola, nós temos que colocar a bola na baliza do adversário e não sofrer gols. Portanto, isto é o conteúdo daquilo que é a parte estratégica do jogo e do planeamento que deve ser um jogo. Por isso, tudo o que for a nível para que realmente incendeie e descontrole psicologicamente o atleta, é um ato que nós sabemos que nestas camadas jovens não há departamentos de psicologia, como por vezes também não há em equipas, até se calhar da primeira divisão, mas hoje em dia tudo o que é a nível psicológico tem que ser trabalhado para que esses incidentes não venham a acontecer. E Encarnação, como é que viste este episódio? Efetivamente, Emílio, é uma situação sempre de lamentar e, como é óbvio, situações que sejam tal como aconteceu, de pancada, se me permite a expressão, quer fora, quer dentro das quatro linhas, é sempre de lamentar. É óbvio que o que se passou não deveria ter acontecido, é algo que tem que se refletir e muito bem. Estamos a falar já de jovens / adultos, porque ambos já têm 18 anos, pelo menos, para estar nesta categoria, mas, como é óbvio, é sempre de lamentar, quer de um lado, quer do outro, quer também dos próprios pais, que isto tenha acontecido. Perde o futebol, perde todos aqueles que se deslocam aos estádios, como é óbvio, para assistir aos encontros e, efetivamente, ao ver estas imagens, não poderemos deixar passar em claro e de dizer aquilo que já dissemos, mais uma vez, tendo aqui em consideração todos aqueles que gostam de futebol e gostam de ir para os estádios tranquilos, ver os jogos, ver os seus filhos jogarem como deve ser, na paz e na tranquilidade, porque é isso que o futebol é feito de quem lá está dentro e também de quem está cá fora. Mas, como é óbvio, de lamentar estas cenas, espero muito sinceramente que, seja em que escalão for, não se voltem a repetir. Bem,
E antes do Distritalão, esta sexta-feira, vamos ter eleições na Liga de Portugal com os candidatos Reinaldo Teixeira e José Gomes Mendes. Encarnação, e o eleito é? Reinaldo Teixeira. Penso que tem todas as condições, penso também já o tinha dito aqui quando falámos sobre esta sua possível candidatura, agrega uma grande maioria dos clubes e, como é óbvio, para além disso, tem atrás de si todo o seu passado como dirigente à frente da Associação para o Algarve, quer também como delegado, como delegado da Liga e depois responsável pelos delegados da Liga Portuguesa de Futebol, e como é óbvio, é uma pessoa que, e não desfazendo o outro candidato, como é óbvio, falo daquele que conheço muito bem e acho que tem as condições para vencer, que é o Reinaldo Teixeira. Todo o seu passado no mundo do futebol, toda a sua história, todo o seu percurso, toda a sua capacidade de congregar, digamos que o futebol português assenta-lhe bem, como costuma dizer. E faço muito sinceramente votos, penso que no Algarve terá o apoio dos clubes que estão na Liga, quer o Farense, quer o próprio Portimonense, mas pelo que tenho visto a nível das redes sociais e o que tenho lido, e efetivamente estou com alguma convicção de que o próximo presidente da Liga Portuguesa de Futebol seja o Reinaldo Teixeira, e faço votos disso e muito sinceramente espero que consiga de alguma forma continuar a congregar os clubes, porque sem dúvida tudo aquilo que é mais importante no futebol é sem dúvida os clubes e depois a sua massa adepta associativa. E Mr. Luís Moreira, eleições na Liga. As eleições, nós já falamos aqui, esta já é a terceira vez. Eu penso, não tenho a certeza que o Reinaldo Teixeira tem todas as condições para poder vir a ser o presidente da Liga, o próximo presidente da Liga, neste momento é candidato. E queria deixar aqui uma nota que não é de nada de bom tom, aquelas insinuações que vieram do norte do país, ainda por cima pela voz do seu presidente do Futebol Clube do Porto, a insinuar que realmente há coisas menos boas entre o Reinaldo Teixeira e neste caso era o Benfica e Rui Costa, e muito bem, com serenidade, com toda uma tranquilidade enorme, o Sr. Reinaldo Teixeira esclareceu que é um agente imobiliário há 40 anos que faz negócio com milhares de pessoas, e naquele caso deve ter feito negócio depois pessoalmente com o Sr. Rui Costa. O Sr. Rui Costa há 30 anos ainda era jogador do AC Milan, por isso não é nada de bom tom. Eu queria deixar aqui uma nota também. Se o Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto diz que o futebol ainda continua numa paz podre, parece-me a mim que realmente qualquer coisa não deve estar bem, também é com ele na sua paz interior. Muito bem, e vamos para o Distritalão. Na terceira jornada da segunda fase, no sexteto de campeão, tudo muito juntinho lá em cima no pódio, e no sexteto de manutenção, o Lusitano parece estar em areias movediças, mas ainda faltam dividir 21 pontos. No sexteto de campeão, o Ferreiras de Ivo Soares e o 11 Esperanças de Eduardo Barão dividiram pontos numa igualdade a 2 golos. O Quarteirense de Paulo Duarte recebeu o líder imortal de Leandro Palma e venceu por 2-1. O Portimonense de Nelson Moutinho ganhou em todo o lado, principalmente na recepção do Silves de Fábio Félix por 3-0. No sexteto de manutenção, o Odiacher de Tony Sormanho já vai na segunda vitória consecutiva por 4 golos, ao vencer o Esperança de Lagos de João Pacheco por 4-2. O Colatrense de Ricardo Moreira venceu por 2-0 na visita ao Olhanense 1912 de Filipe Rodrigues, e o Monca B de Rui Pinto não desperdiçou oportunidades e venceu o Lusitano de Jorge Viegas por 3-1. Este era Luís Moreira, comentário.
Vou começar aqui pelas Ferreiras 11 Esperanças. Realmente um dos grandes sérios candidatos à subida às Ferreiras não ganhou para o susto. No fim de ter tido uma jornada anterior também não muito positiva, aqui, mais uma vez, os 11 Esperanças a demonstrar o porquê de nós lhe termos chamado um outsider logo nas primeiras programas que fizemos aqui. Se nós formos ver, as Ferreiras marcou primeiro aos 27 minutos, fez 1-0, depois foi para a primeira parte a ganhar 1-0, no segundo tempo os 11 Esperanças respondeu muito bem e no segundo tempo os 11 Esperanças fez 3 golos. O jogo foi 2-2, mas empatou aos 74 pelo Popa, depois fez o 2-1 pelo Sampaio aos 80 e aos 84 minutos o autogolo, o Vicente, fez com que as Ferreiras empatassem aqui. Portanto, as Ferreiras vai ter que ter aqui algum cuidado, porque se quiser realmente subir de divisão nestes jogos, eu estou a falar nestes jogos, os dois menos candidatos à subida é os 11 Esperanças e é o Silves, têm que ganhar forçosamente para subir de divisão. Portimonense Silves é um resultado um pouco elevado para aquilo que eu sei que foi o jogo, fui saber algumas coisas, uma primeira parte muito equilibradíssima, o Silves também teve 2 ou 3 oportunidades para realmente marcar, não conseguiu. O Portimonense fez 1-0, foi assim que foi para a primeira parte. No segundo tempo, o Portimonense esteve melhor, com 2 golos, acaba por ganhar muito bem, 3-0 e diminuir aqui a pontuação em relação ao primeiro, que é o Imortal. Corteirense SAD Imortal, um jogo que eu só vi o segundo tempo, e sei que no primeiro tempo o Corteirense desbloqueia o jogo a seu favor muito cedo, com um lance de bola parada, onde fica a ganhar 1-0 aos 6 minutos. No segundo tempo eu já vi também com um cruzamento muito bem medido na direita, o faz o 2-0 e deixa o Imortal em muitos maus lençóis. O Imortal respondeu muito bem, foi para cima do Corteirense e só conseguiu depois fazer o 2-1 pelo Maroca já aos 81 minutos. A partir daí tentou carregar um pouco, mas o Corteirense muito bem consolidado em termos defensivos, foi um justo vencedor deste jogo. Em relação ao sexteto da descida, o Odiaste do Tony Sarmento, aqui parece que a vitória anterior deu-lhe tranquilidade para encarar esse derby. 4-2, o resultado não foi só muito linear, chegou a estar a ganhar se não tenho erro, por 3-0, depois o 3-1 ainda e o 4-2, portanto diz a superioridade que o Odiaste teve em relação ao Lagos. Portanto, muitas melhorias nesta equipa do Odiaste. Olhanense Colatrense, o Olhanense continua aqui a alternar entre o bom e o ruim. Em casa, o Colatrense aqui a conseguir aqui fugir um bocadinho da cauda da tabela e talvez a ganhar ânimo para esta reta final. O Mocarapachense Lusitano, o Mocarapachense em casa, a ditar, dos 2 últimos, a ditar aqui a lei do mais forte e a ganhar por 3-1 e a fugir ao fundo da tabela. E a Encarnação, como é que viste esta jornada do Distritão? Olha, essencialmente a vitória do Corteirense frente ao Imortal que é um dos candidatos à segunda divisão. Depois o Luís também disse muito bem, uma equipa que praticamente não dava nada, aliás tem feito nos últimos campeonatos na Primeira Distrital excelentes prestações, que é os 11 Esperanças, e arrancou um empate preciosíssimo em Ferreiras a 2 bolas, e como é óbvio deixou Ferreiras um pouco mais atrás na luta pela corrida, embora a diferença pontual estejamos a falar aqui de 2 pontos, portanto nada que impeça o Ferreiras de alguma forma ainda continuar na senda da luta para poder subir ao Campeonato de Portugal. Depois o Portimonense, que não quer desarmar efetivamente dos lugares cimados e também, tal como os outros candidatos que têm à sua frente agora já com menos pontos de distância, que é precisamente a formação do Imortal com menos 1 ponto, é óbvio que está a fazer também um excelente campeonato e também está a querer regressar aos campeonatos nacionais. No que diz respeito à segunda vitória do Colatrense, uma vitória preciosíssima e também como o Luís disse e tu disseste muito bem, que acaba por deixar o Lusitano Vila Real Santo António para trás, que perdeu
em Moncarapaz, tendo em conta que só desce uma equipa, já que as que estão no Campeonato de Portugal, todas elas conseguiram manter a sua posição nesse escalão. É óbvio que a luta, na mínima desta opinião, vai-se agora cingir aqui entre o Lusitano Vila Real de Santo António e Colatrense. Embora a diferença já sejam de 5 pontos, e também, como disseste muito bem, ainda há muito jogo para jogar, o certo é que há mais equilíbrio nesta segunda divisão distrital, nos lugares que dão acesso à manutenção para o ano na primeira, do que propriamente nos lugares da descida, ao contrário daquilo que acontece no apuramento no sexteto de campeão, que efetivamente vamos ter que, pelo andar da carruagem, chegar mesmo até ao final do campeonato para saber quem vai ser as equipas que vão subir para o ano ao Campeonato de Portugal. Não há nada. E em relação aos melhores marcadores, Mário Marocas Duarte, do Imortal, vai em primeiro lugar com 20 golos. Edinho Júnior na segunda posição, Edinho Júnior do Ferreiras com 13 golos. E em terceiro lugar, Tomás Fernandes do Quarteirense com 12 golos. E em Encarnação, agora vamos aos mais e aos menos do Distritalão. Olha, primeira distrital, ainda é a primeira distrital, mas é já o hábito de primeira e segunda divisão distrital, mas não, é o sexteto de campeão, melhor dizendo. Sinal mais, como é óbvio, para 11 Esperanças e Portimonense. 11 Esperanças, tal como já aqui dissemos, está mais uma vez a rubricar um excelente campeonato, está mais uma vez a mostrar o porquê das capacidades e qualidades que o Baranito, se me permite a expressão, treinador dos 11 Esperanças tem, e tem levado esta equipa nesta época a um lugar tranquilo e seguro. Sinal menos, diria eu, para a equipa do Ferreiras, como é óbvio, e o Luís também disse muito bem, não é nestes jogos com equipas teoricamente mais fracas, porque isso também já não existe, e que tem que claudicar nem com as mais fracas, nem com aquelas que irá ter pela frente e que obviamente quer lutar para um lugar de subir a divisão. Mas dava os meus sinal menos à formação do Esperança de Lagos. Peço desculpa, do Ferreiras. No que diz respeito ao sexteto da manutenção, sinal mais para o Colatrense, que efetivamente uma vitória importantíssima em Olhão por 2-0, acabou por beneficiar também da derrota do Monca, da vitória do Monca frente à formação do Lusitano por 3-1, e assim cimentar um pouco mais na tabela classificativa, criando já aqui um fosso de 5 pontos em relação ao Lusitano Vila Real de Santo António, que para mim, volto a dizer, vou dar sinal menos pelo facto de não conseguir fugir daquela situação na tabela classificativa, e ainda mais viu a equipa do Colatrense fugir, e agora já com uma mão cheia de pontos e numa posição que poderá dar outra tranquilidade para encarar o resto deste sexteto de manutenção. Este é Luís Moreira, os mais e os menos. Bom, eu, como sempre, vou começar aqui pelos de menos, e estou completamente aqui em sintonia com a Encarnação, que vai para o Vila Real de Santo António. Vendo 2 derrotas seguidas, ia deixar fugir o Colatrense, e agora, já lá vamos daqui a bocadinho, vai ter uma tarefa enorme agora também nesta jornada que vem aí. Portanto, o Colatrense aqui, desculpem, o Vila Real de Santo António numa fase negativa, e vai ter que realmente reconstruir-se e para poder ou não lutar para fugir desta situação muito, muito débil que já se encontra. O mais, para mim, vai para o Quarteirense, que ganhou em casa, está bem que jogou em casa, mas o Imortal, que estava em primeiro, tem vindo a fazer excelentes jogos realmente muito consistentes, muito difíceis, mas que vinha numa senda de vitórias muito boa, e o Quarteirense aqui a impor-se e ainda a dizer que está presente naquilo que é um candidato ainda a subir a divisão, porque conseguiu encurtar de 10 pontos para 7 ainda, portanto vai a tempo aqui de se erguer e ter uma palavra a dizer. Muito bem, e Mr. Moreira, vamos para a próxima jornada. E aí vamos ter no sexteto de campeão, Imortal Portimonense, Silves Ferreiras e Quarteirense 11 Esperanças. No sexteto de manutenção, Lusitano Olharense 1912, Moncabé Esperança de Lagos e Colatrense Odiache.
mais uma jornada a não perder. Comentário isto. Bom, eu vou começar aqui com o Quarteirense com esperanças. O Quarteirense com uma tarefa aqui bastante árdua, com os 11 esperanças. Os 11 esperanças têm vindo a dizer que realmente não é fácil jogar com ele, já demonstrou, não só nesta fase, mas também durante o campeonato. E eu penso que mesmo o Quarteirense ser um dos candidatos ainda ativos a esta subida, vai ter um jogo muito difícil com os 11 esperanças aqui em casa. Portanto, eu dou aqui uma probabilidade de 50-50 para este jogo. Silves Ferreiras, cá está aqui que nós vinhamos a dizer, eu Encarnação, as Ferreiras não têm outro resultado possível que garanta uma continuidade daquilo que é o ataque à subida de divisão, tem que ir ganhar a Silves forçosamente. Portanto, neste momento, eu acho que as Ferreiras é candidato, é favorito a ir ganhar a Silves. No Imortal Portimonense, penso que é o jogo da jornada, é este, o Imortal acaba de perder, vai ter que responder a estes 3 pontos que perdeu aqui em Quarteira, e o Portimonense, que vem de vento em popa, não vai ser tarefa fácil ali no Imortal, também dou aqui um 50-50. Em relação ao sexteto da descida, Monca da Paciência, Esperança de Lagos, aqui a responsabilidade maior é do Monca, que joga em casa e precisa de somar pontos. Esperança de Lagos está um pouquinho mais tranquilo, não tem tanta ansiedade, mas vendo uma derrota com o Odiastro, também vai querer dar o seu treinador e a sua equipa uma resposta plausível a esta derrota. Com o Latrense Odiastro, ora cá está, 2 equipas que acabam de ter 2 vitórias muito consistentes, e o Colatrense aqui a não poder realmente perder pontos, ainda por cima em casa, na Horta da Areia, que é o seu forte. O Odiastro, que quer garantir a manutenção o mais rapidamente possível, por isso adivinha-se aqui um jogo muito forte. O Lusitano Vila Real Santo António com o Olhanense, era este jogo que eu estava a dizer. Se o Olhanense conseguir ganhar a Vila Real de Santo António, vai ser muito difícil depois do Vila Real de Santo António sair de uma posição o último lugar da tabela. Muito bem. E a Encarnação? Expectativas para esta jornada? Olha, expectativas do jogo, efetivamente, da jornada irá ser este Imortal Portimonense, como é óbvio, mas e porquê? Porque as duas equipas estão ali à tona da tabela classificativa para poderem, de alguma forma, almejar a subida, mas lá está, com um olhar sempre atento por parte do Ferreiras, que tem menos 1 ponto que o Portimonense e menos 2 que a formação do Imortal. Como tal, o Ferreiras irá a Silves como costuma dizer, com os ouvidos colocados em Albufeira, mas não vai ser uma partida muito fácil esta entre Imortal e Portimonense para ambas as equipas. Portanto, um jogo, como o Luís disse muito bem, 50-50. Esperemos que, acima de tudo, seja um jogo muito competitivo, um jogo onde haja golos e que, efetivamente, tudo corra bem, sem problemas e acabe com o resultado que aquele que seja o mais conveniente para uma das equipas, como é óbvio, já que ambas estão a lutar por um lugar de subida. Depois, esse Silves Ferreiras, onde o Silves terá de alguma forma esperar um Ferreiras forte, um Ferreiras que vem de um empate caseiro frente aos 11 Esperanças e não quererá perder o comboio da frente, irá em Silves dar tudo e mais alguma coisa para tentar conseguir os 3 pontos e de não deixar fugir quer Imortal, quer Portimonense, sabendo de antemão que ou um ou outro, ou os dois irão perder pontos, como é óbvio, estarão muito atentos a esse desenrolar do jogo em Albufeira. Depois, Quarteirense 11 Esperanças, e digo aqui também mais um excelente jogo, duas equipas que têm mostrado ao longo deste campeonato, quer também deste sexteto campeão, muita qualidade, muita competitividade, têm vencido e empatado em campos que outrora pensava-se que não poderia ser possível fazer, mas isso também demonstra o trabalho, quer de um treinador, quer de outro, e como é óbvio, quem fica a ganhar, e tenho dito aqui sempre, e volto a dizê-lo, é o futebol distrital, é o Algarve, neste tipo de encontros, neste tipo de jogos competitivos. Na que diz respeito ao sexteto de descida, tentar perceber até que ponto o Colatrense, que recebe o Odiastro, e para mim será aqui um jogo mais de destaque,
deste quarteto, deste sexteto de descida. Um Odias que veio de uma vitória empolgante por 4-2 frente à formação do Esperança de Lagos e que não quererá perder frente ao Colatrensse, mas frente a um Colatrensse que também saberá de antemão que em caso de vitória e estando à espera de que o Olhanense não facilite em Vila Real Santo António, poderá dar um passo ainda muito mais consistente e muito mais decisivo naquilo que é as suas pretensões, que é a manutenção. Portanto, quer do sexteto de campeão, quer no sexteto de manutenção, 6 jogos completamente eletrizantes, 6 jogos onde acredito muito sinceramente que irá haver muita competitividade e que serão de certeza também excelentes encontros. Sem dúvida. E com muita pena vamos sair da página do Distritalão e vamos para o CP. Encarnação, na 25ª jornada do CP, ficou tudo decidido, nenhuma equipa algarvia desce e nenhuma vai tentar subir. Na próxima temporada vamos ter 4 equipas no CP. O Loutano de Filipe Isidoro cumpriu o calendário e venceu o Operário por 1-0. O Monca de José Bizarro tirou a barriga da miséria e venceu o Estrela de Vendas Novas por 6-1. E o Lagoa de Roberto Alberto, com tudo resolvido, perdeu em casa com o Moura por 0-1. Encarnação, a jornada do CP. Olha, a jornada do Campeonato de Portugal, a única coisa que me satisfaz, e como tu disseste muito bem, é chegarmos à última jornada e efetivamente termos as equipas completamente tranquilas no que diz respeito à manutenção. O que me deixa efetivamente também triste é chegar a uma jornada do final desta fase regular, antes do apuramento para a Liga 3, e ver que efetivamente não temos qualquer equipa algarvia a lutar por essa pretensão. Tivemos 3 excelentes representantes do Algarve, quer o Loutano, quer o Moncarapachense, quer o Lagoa, e estou a dizer isto por esta ordem, que é a ordem que está na tabela classificativa, não é por mais nada. Foram dignos de honrar as cores, quer do próprio clube, quer da própria cidade e quer do Algarve, mas efetivamente esperava que chegasse aqui a esta altura do campeonato e visse pelo menos Loutano e Moncarapachense numa ainda possibilidade de, na última jornada, poderem ainda, de alguma forma, lutarem por um lugar que dá acesso, então, depois à Liga 3. Isso não aconteceu, fica então essa satisfação, pelo menos de a uma jornada do fim, ver as 3 equipas algarvias consolidadas no Campeonato de Portugal e dar desde já os parabéns ao Lagoa, porque em ano de regresso ao Campeonato de Portugal conseguiu fazê-lo de uma forma tranquila, de uma forma sustentável, de uma forma em que fosse para a última jornada já sem ter que pegar na calculadora e de olhar para os outros resultados. Ou seja, fez um campeonato tranquilíssimo, provavelmente com um orçamento que, comparado com outros clubes que aqui andam, não estou a falar propriamente dos algarvios, mas de um Lusitano de Évora e de um Amora, é sem dúvida uma proeza enorme. E também deixar aqui, e porque ainda vamos falar na próxima semana deste Campeonato de Portugal, mas deixar aqui o meu sentimento e a esperança de que, efetivamente, o Lusitano de Évora seja uma das equipas que consigam ir para a Liga 3, porque, efetivamente, o Alentejo também já merece estar no mapa do futebol nacional. Bem, e Mr. Luís Moreira, CP? Bom, no CP foi uma jornada, como a Encarnação disse, foram cumpridos os serviços mínimos, porque já se sabia que mesmo com vitórias que dificilmente os objetivos iam se alterar. O Lagoa já estava garantido que não descia de divisão, o Loutano ainda tinha uma resta de esperanças, mas era muito curta, mas mesmo assim só ganhou 1-0 ao Operário de Lagoa, que é o 12º classificado. O Moncarapachense fez o seu trabalho de casa, ganhou por 6-1 ao último, por isso foi feito aqui os serviços mínimos. Dentro deste contexto, fica aqui uma nota que não tanto o Moncarapachense, mas que o Loutano fica mais um ano adiado, que era a subida à Liga 3 e o objetivo de ver as cores do Lolé num outro patamar. Por isso, acho que alguma coisa vai ter que se fazer
dentro do que é a estrutura, do que é o investimento, daquilo que é a ambição de ver a equipa lourtana um patamar acima. Falando aqui um pouquinho já na 26ª jornada, vão ser cumpridos, portanto, sem pressão nenhuma. O Moncarapachense vai ao Barreirense, que está em 13º lugar. O Lourtano vai ao Fabril do Barreiro, que está em 11º. O Lagoa é aqui o tem deslocação um pouquinho com um grau de dificuldade mais elevado, que vai a Serpa, que está em 6º para classificar. Portanto, uma jornada em que não há ansiedade, neste caso nas equipas algarvias, e penso que tem tudo para terminar com sucesso. Muito bem. E, Mr. Luís Moreira, vamos para a segunda Liga e para a 28ª jornada. O Portimonense, de Ricardo Pessoa, recebeu o Lanterna Vermelha Oliveirense, chegou aos 2-0, mas depois permitiu a reviravolta para o 2-3 e a fuga do último lugar do seu adversário. Quando faltam 6 jogos e 18 pontos por discutir, a equipa do Portimonense dispõe de 2 pontos de vantagem sobre a zona de risco do play-off. E na próxima jornada vai a Chaves. Comentário. Bom, algo nesta fase, em termos emocionais, que não está muito bem com o Portimonense. Uma equipa destas, que no fim de se apanhar a ganhar por 2-0, consegue depois baixar os seus níveis de competitividade, talvez a concentração e a atenção, que leva com que o Oliveirense pudesse fazer uma remontada destas e perder em casa por 3-2 e mais. E a margem que tinha de 5 pontos passou para 2 e agora fica ali praticamente a 2 pontos do Porto. E vamos ver nestas últimas 2 jornadas o que é que vai acontecer, porque a ansiedade vai ser grande e pode não ser benéfica a esta equipa de Portimão. Em relação à deslocação a Chaves, vai ser uma deslocação dificílima, vai à casa do 5º classificado, que tem 44 pontos, por isso adivinha-se aqui uma jornada em que todo o grupo de trabalho, os jogadores, a equipa técnica, a direção, vão ter que estar muito bem concentrados neste jogo para que tenham aqui um outro resultado que, quanto mais não seja, ir buscar alguma coisa, nem que seja um ponto fora. Muito bem. E a Encarnação? Como é que um olhar sobre o Portimonense? Olha, uma equipa que está a ganhar 2-0 e de alguma forma tem o jogo controlado e acaba perdendo por 3-2, é óbvio que os índices de concentração não foram os mais elevados e também não foram aqueles os mais corretos para esta partida. Uma partida que o Portimonense poderia ter vencido e de alguma forma ter dado aqui um passo também grande em relação àquilo que é os seus objetivos, que passa pela manutenção. O certo é que nós já há alguns programas a esta parte temos falado, quer eu, quer o Luís, e ele que nos imita, que está aqui comigo neste programa, é que nós temos de dizer que o Portimonense tinha que ganhar pelo menos 1 ou 2 jogos para sair daquela situação, porque, e eu disse-o aqui várias vezes, estas equipas B, seja ela do Sporting, seja ela do Porto, seja ela do Benfica, quando chega a hora do aperto, vão buscar algo que outras equipas não têm, que o Portimonense não tem, que o Leiria não tem, que o Torriense não tem, que o Penafiel não tem, que é uma equipa principal. E como é óbvio, um jogador de uma equipa principal, de um Sporting, de um Benfica, de um Porto, de um Braga ou de um Guimarães, a nível de qualidade, a nível de competitividade, a nível de índices de ir para o jogo e querer-lo vencer, são, quer queiramos, quer não, bastante diferentes do que as equipas que não têm essa equipa principal. E o Porto, como é óbvio, está a ver que as jornadas estavam-se a passar e que obviamente não poderiam conseguir chegar àquilo que pretendiam e então estão a subir na tabela classificativa. Se não me falha a memória, já não perdem há 3 jornadas consecutivas, ou seja, venceram os últimos 3 jogos, e ao contrário, o Portimonense, principalmente nesta partida que era contra o segundo classificado a contar de baixo, que é o Oliveirense, acabou por perder e acabou também por alimentar um bocado aqui ainda a equipa da Oliveirense, que fica a 4 pontos
do Porto B e fica a 6 do Passos Ferreira e do Portimonense. E agora tem uma deslocação muito mais complicada do que aquela que teve no último fim de semana, quando recebeu o Oliveirense, que vai a Chaves, vai a uma equipa que está bem na tabela classificativa, também como o Luís o disse, que olha para a frente e ainda vê a grande possibilidade de alcançar os 2 lugares, um que dá acesso direto à Liga Portugal Betclic e o segundo que dá a possibilidade de disputar a liguilha com o 16º classificado da Liga Principal do Futebol Português. Portanto, não acredito que o Chaves de alguma forma vá facilitar frente ao Portimonense, mas para que isso aconteça, e como é óbvio, o Portimonense tem que ir com tudo para cima do Chaves e procurar já nesta jornada conquistar pelo menos um ponto, já não digo vencer, o vencer seria o mais importante, para que depois não ande nas últimas jornadas a olhar para as outras equipas e a não depender de si próprio. Mal de uma equipa, e digo isto seja em que escalão for, mal de uma equipa que entra na chamada zona de descida ou na zona de liguilha. Quando lá entra, muito dificilmente consegue sair. Portanto, é um alerta para o Portimonense, esperando, como é óbvio, que a equipa de Portimão consiga os seus objetivos. Muito bem. E agora vamos para a Primeira Liga e para o Farense. O Farense de Tosé Marreco visitou a Luz e dificultou a tarefa do Benfica, perdendo por 3-2, e depois recebeu o Casa Pia, desperdiçando mais uma oportunidade ao ceder um nulo comprometedor, sendo alcançado pelo Boa Vista. Quando faltam 6 jogos e 18 pontos por disputar, o Farense precisa de 5 pontos para anular, para chegar ao play-off, e de 8 pontos para agarrar a boia de salvação. Como é que estás a ver isto? Olha, e a boia de salvação é já no próximo domingo, que é o Estrela da Amadora, que é o que está ali em cima da linha d'água. 2 jogos completamente distintos. Excelente exibição na Luz, afinal o Farense não foi levar porrada, como alguns colegas nossos da comunicação social andaram a provar aos chapevenses pelas televisões e pelos canais desportivos portugueses. Mostrou-se como uma equipa com personalidade, embora um Benfica muito forte nos primeiros 10, 15 minutos, quer da primeira, quer da segunda parte, que acabou por ditar os golos da equipa de Lisboa. Depois o Farense conseguiu responder, reduziu um intervalo, o Benfica faz o 3-1 no início da segunda parte e reduz para 3-2, e o certo é que a partir daí o Farense conseguiu encostar o Benfica à sua área. Era bem audível os cerca de 57 mil assobios que haviam no Estádio da Luz, pelo menos nos últimos 10 minutos da partida, e como é óbvio, o Farense quase que conseguia aquilo que conseguiu ano passado, que era um empate e que teria sido bastante bom. Depois recebe o Casa Pia uma segunda-feira no Estádio de São Luís, também com uma excelente moldura humana. Aliás, a moldura humana nunca tem sido, na minha modesta opinião, o problema para que as vitórias, que não se consiga vitórias esta época no São Luís. O Farense, é bom recordá-lo, dos 18 pontos que tem, 10 foram conquistados fora, 8 apenas no São Luís, num jogo em que efetivamente, e que me recordo, e que estive a ver as estatísticas, o Casa Pia só fez ou 2 ou 3 remates à baliza. Mas o certo é que o domínio que o Farense conseguiu incutir, as grandes oportunidades que criou e que teve para marcar, não as conseguiu concretizar. E como é óbvio, isto no futebol, quem não marca sujeita-se a sofrer, e quem não sofre sujeita-se a empatar. Foi o que o Farense conseguiu, um ponto, nunca eu esperando, e tenho que ser muito sincero, que o Boa Vista, depois de uma semana com grande turbulência outra vez, com a saída do Lito Vidigal, com os jogadores de júnior, juvenis, whatever, seja o que for, vai a Vila do Conde reaver um estádio onde efetivamente nas últimas épocas, pelo que me apercebi, não tem sido feliz, mas o certo é que acreditou que era possível vencer e efetivamente venceu o Rio Ave por 2-0 e encostou ao Farense. Temos 18 pontos, o Aves continua na senda das derrotas e efetivamente o Farense, como tu disseste, neste momento a primeira grande preocupação que tem que fazer, quer na próxima jornada que vai à Reboleira, quer na outra a seguir que recebe o Boa Vista, é de vencer estes 2 jogos.
Só o Farense, efetivamente, vencendo estes 2 jogos, poderá, de alguma forma, anular a distância para o Aves e aí sim enquadrar-se depois para atacar o Estrela. O que seria excelente, caso vencesse na Reboleira, porque venceu por 1-0 no São Luís, ir vencendo na Reboleira e, em caso de igualdade, contam primeiras partidas entre si e o Farense ficaria em vantagem perante a formação da Reboleira. Como tal, vai ser mais um jogo complicado, vai ser um jogo difícil, e se me perguntares se ainda acredito que é possível, é óbvio que sim. Enquanto houver pontos disponíveis para que isso aconteça, enquanto fosse não se criar entre o Aves e quem vem a seguir, é óbvio que acredito vivamente que o Farense ainda poderá chegar lá. É lógico que temos que contar também com os resultados dos outros, mas o certo é que o Farense precisa efetivamente vencer o próximo jogo na Reboleira, e já que fora do São Luís tem tido uma margem de progressão e um desempenho excelente, e depois pensar naquele que para mim será, tal como foi o jogo do Aves, o jogo de todas as decisões, que é a recepção ao Boa Vista no estádio de São Luís. Luís Moreira, o Farense. Bom, eu vou aqui ser um pouco sintético, porque o caso Encarnação já explanou esta parte aqui muito bem, e para nós não massacrarmos muito aqui os nossos internautas. O Farense na Luz foi muito competitivo, tanto foi competitivo que o resultado assim o diz, 3-2, e basta ver depois o que é que o Benfica foi fazer às Antas para ver a forma como o Farense foi bater à Luz. Em relação a este empate, em casa aqui do Farense com o Casa Pia, continuamos naquela senda que nós falamos aqui há um mês ou 2 atrás, quando foi a janela de transferências, que era o Farense precisava urgentemente de alguém que finalizasse e que fizesse golos. Eles bem tentaram, mas o que está a aparecer é que realmente não conseguiram. Os avançados e os médios que chegaram, infelizmente, não estão conseguindo criar e finalizar com qualidade para poder dar pontos a este Farense, porque a equipa também acaba por sofrer poucos golos, mas não consegue marcar. Em relação aos 5 jogos que faltam, a Encarnação disse muito bem, aspas, não há jogos fáceis, mas o jogo do Farense em casa com o Boa Vista e depois do Farense também no Gil Vicente, já é um pouquinho mais com grau de dificuldade elevado, são fulcrais para que realmente o Farense ainda possa depois nas últimas 3 jornadas atacar a salvação, porque depois dos últimos 3 jogos é em casa com o Famalicão, vai a Vitória de Guimarães e o último jogo também com o Santa Clara em casa, que é uma equipa que tem feito um campeonato extraordinário. Portanto, os últimos 3 jogos são muito difíceis. Tem aqui 2 jogos, mais este do Estrela da Amadora, para tentar somar o máximo de pontos, para depois então aqui poder gerir melhor a ansiedade de jogo a jogo. Mas eu penso, como diz o Encarnação, penso e tenho a certeza que ainda está muito a tempo do Farense poder não descer de divisão esta época. Bem, vamos ver. Meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.